Pode parecer uma superfície extraterrestre, mas esta não é a paisagem lunar. Plácida na superfície, logo abaixo ela pulsa com termostatos, tubulações complexas e sensores elétricos. Explore as profundezas da pele humana a seguir na Enciclopédia do Corpo Humano. Enciclopédia do Corpo Humano. A pele. A pele representa quase 4,5 kg do peso do corpo humano. Essa pesada capa tem uma área total de mais de 2 metros quadrados. Ela tem a espessura do papel. Entretanto, a pele humana constitui uma notável e resistente armadura. A pele envolve o corpo humano, protegendo os órgãos vitais em seu interior. Enquanto Kadamba nada, a camada de sua pele atua como uma roupa de mergulho, mantendo a água fora do corpo. Mas a pele é mais do que uma barreira de proteção. Ela é uma parte crucial da engenharia do corpo humano. Multirrevestida e multifuncional, a pele humana exerce uma função essencial na manutenção da vida. A pele é a parte do corpo exposta ao mundo exterior. Em toda sua abundante variedade, ela pode revelar nossas origens e disposição, nosso temperamento e nossa idade. Mas logo abaixo da pele existe um mundo fascinante, uma complexa rede de sistemas que nos mantém vivos. Através do microscópio, penetramos numa selva complexa de tubulações e eletricidade. Em 6 centímetros quadrados da mão humana, existem 3 metros de vasos sanguíneos, 600 sensores de dor, 30 pelos, 128 metros de nervos, 36 sensores de calor, 75 sensores de pressão e 9.000 terminações nervosas. Durante cada minuto do dia, este equipamento trabalha para proteger o corpo contra possíveis danos, para controlar a temperatura corpórea e para nos alertar contra os perigos. Todos temos a pele fina. A camada mais superficial da pele, a epiderme, tem apenas metade da espessura de uma folha de papel. Em seu interior, as células dividem-se e crescem continuamente. Células novas abrem caminho até a superfície. Agora estamos no interior, olhando para fora. À medida que as novas células atingem a superfície, elas endurecem e morrem. A pele que vemos e tocamos está, na verdade, morta. Diariamente, 10 bilhões de células mortas da pele descamam. São 23 quilos durante toda a vida. Como resultado, a epiderme é constantemente substituída. A cada 6 semanas, ganhamos um novo revestimento externo. Surpreendentemente, trocamos de pele com mais frequência do que uma cobra. É
É difícil imaginar uma camada de células mortas como a única barreira que nos protege do mundo exterior. Sem ela, poderíamos morrer afogados na chuva. Essas células superficiais revestem o corpo humano sobrepondo-se como telhas, impedindo a penetração da água e de substâncias químicas, mas mantendo a umidade do corpo. O corpo padeceria se perdesse essa camada com o vazamento dos fluidos corporais. Essa capa superficial evoluiu para proteger o corpo de ambientes hostis. Mesmo num belo dia de verão, nossos corpos estão sob risco constante. Os protetores solares bloqueiam os nocivos raios ultravioleta. Sob a luz intensa do sol, o protetor solar é essencial para reforçar a capacidade de proteção da própria pele. Enquanto Kadamba toma sol, células especiais reagem à luz do sol produzindo um pigmento marrom chamado melanina. Com uma exposição cuidadosamente controlada, a melanina irá proporcionar a Kadamba um bronzeado dourado. Estas são as células de pigmentação, as manchas escuras na camada inferior da epiderme repletas de melanina. Todos possuímos a mesma quantidade dessas células, mas em pessoas de pele escura, elas são mais ativas. Quanto mais melanina produzida, melhor a proteção. Por isso, a pele clara é mais vulnerável a queimaduras de sol e ao câncer de pele. Sob quaisquer condições climáticas, mesmo nos dias mais escaldantes, a pele controla a temperatura do corpo. A tubulação que impede o superaquecimento do corpo humano está oculta sob a pele. As glândulas sudoríparas fazem parte do mecanismo termostático do corpo. Elas desempenham uma das funções mais cruciais da pele humana. Este fluido salgado que está saindo das pontas dos dedos evapora para resfriar o corpo. As glândulas sudoríparas podem produzir 7,5 litros desse fluido por dia. O resíduo salgado é o que provoca a sensação de corpo sujo após os exercícios. Um cristal de sal aumentado centenas de vezes equilibra-se numa testa suada. Essa é a quantidade de fluido que transpiramos num dia normal, sem mesmo notar. Correntes de ar ascendentes também retiram calor do corpo humano. O corpo humano é quente. Em atividade ou repouso, sob temperaturas altas ou baixas, o corpo humano tenta manter sua temperatura constante. Uma imagem termográfica mostra onde a pele de Patrick está perdendo calor. As áreas em vermelho estão quentes e as áreas em azul e verde mais frias. As mãos dele ainda estão geladas. O árduo trabalho muscular de Patrick está gerando calor, o que pode provocar o aumento de sua temperatura corporal. Os vasos sanguíneos de sua pele dilatam, aumentando o fluxo de sangue para a superfície. A pele, então, precisa liberar esse excesso de calor. As primeiras regiões a reagir são o tórax, os ombros e a cabeça. O fluxo sanguíneo aumentado é indicado pelas regiões mais claras, onde a temperatura da pele atingiu o nível mais alto. Agora, até suas mãos estão quentes. O suor, as correntes de ar e a radiação retiram o calor excedente da pele de Patrick. Em seguida, Patrick corajosamente entra num túnel de vento, onde a temperatura está abaixo do ponto de congelamento. Os mecanismos de perda de calor em sua pele começam a se fechar. As áreas claras que indicam os pontos aquecidos começam a desaparecer. Os vasos sanguíneos de sua pele se contraem e as glândulas sudoríparas secam. A região que perde calor mais rapidamente são seus dedos.
Os sensores de calor da pele são a chave para o controle da temperatura. Eles ligam e desligam todo o complexo mecanismo como um termostato. Quando esses sensores captam o frio, músculos minúsculos retesam os pelos para cima, prendendo uma camada de ar quente perto da pele. Os sensores da pele também detectam toques leves. Quando uma mosca pousa no rosto de Kadamba, os sensores enviam um alerta ao seu cérebro. Ela pisca, o reflexo mais rápido. Todos esses sensores trabalham juntos para informar ao cérebro sobre toque, dor e calor. Quando sentimos alguma coisa, uma mensagem é enviada ao cérebro em menos de 1/100º de segundo. O mecanismo tátil permite que David leia com os dedos. Os sensores táteis das pontas dos dedos ficam bem próximos uns dos outros. Eles são capazes de distinguir estímulos apenas 2,5 milímetros distantes um do outro. Por isso, David é capaz de sentir os padrões distintos dos pontos em relevo, identificando cada um como um caractere em braille. O método Braille é apenas uma das muitas maneiras pelas quais o corpo pode utilizar a sensibilidade da pele para se comunicar com o mundo ao redor. Um toque da mão pode dizer muita coisa. O rosto e a pele não são os únicos a se comunicar com o mundo exterior. Nós também enviamos sinais com os cabelos. O cabelo é uma excrescência da pele, feito do mesmo tecido fibroso da camada morta da superfície da epiderme. Os pelos crescem de minúsculas cavidades, chamadas de folículos. O corpo humano possui, em média, 5 milhões de folículos. Mais de 150 mil ficam na cabeça. Vistos através de uma lente especial, os cabelos formam uma floresta densa com ocasionais filamentos grisalhos e sinais quase imperceptíveis de caspa. Os seres humanos têm muito pelo. Observando de perto, é possível perceber que o corpo humano tem mais pelos do que o corpo de um gorila. Eles são apenas mais finos e menores. Só as palmas das mãos e as solas dos pés não possuem pelos. Nossos fios de cabelo mortos são nossa coroa de glórias. Eles trazem informações sobre nossa personalidade. Porém, nós os submetemos a um péssimo tratamento. Um microscópio revela danos que causamos aos cabelos. Um tratamento rude, considerando que os cabelos em nossa cabeça protegem o couro cabeludo da luz solar e do frio. O cabelo pode até nos ajudar a encontrar um parceiro. Os pelos do corpo humano, e em particular os pelos dos olhos, também atuam como um sistema de segurança. Se uma mosca tentar entrar pelo canto do olho humano, ela enfrentará uma barricada de cílios projetados para manter os intrusos afastados. As sobrancelhas são faixas absorventes naturais que impedem que o suor da testa entre nos olhos. E na orelha, os pelos brilham com pequenas gotas de cera para impedir a entrada de poeira e insetos.
As unhas, como os pelos, são excrescências da pele. Elas não possuem nervos, mas estão incrustadas em camadas sensíveis da pele que captam o mais leve impacto. Esta é a ponta de uma unha aumentada com um grão reluzente de ferro de uma lixa de unha. O complexo universo da pele e dos pelos possui diversas funções, mas à medida em que o corpo humano envelhece, ele começa a exibir sinais de transformação. Os hormônios masculinos controlam os pigmentos e folículos. Com o envelhecimento, esses hormônios fazem alguns folículos encolherem e então passam a produzir pelos finos, como os de um bebê. A porcentagem a ser afetada depende dos nossos genes. O cabelo grisalho apenas perdeu a cor. A produção de pigmentos diminui com a idade. A pele também mostra os sinais do tempo. A pele ao redor dos olhos é reveladora. É assim que ela se altera com o tempo. Aos 2 anos. Aos 6. Aos 20. Aos 30. Aos 40. Aos 50. Aos 60 anos. Os penhascos e fissuras da idade avançada. Mas por que a pele adquire uma aparência envelhecida se a camada superficial é continuamente substituída? Mesmo aos 60 anos, a superfície da pele tem apenas 3 semanas de existência. Como isso se explica? A pele de Kate está sendo examinada por uma cosmetologista. Ela tem 45 anos. Uma impressão é retirada de sua pele. Sob o microscópio, essa é a aparência de uma pele jovem. O típico padrão acolchoado da juventude, tenro e entumecido, lubrificado com o óleo dos poros. E foi isso que os anos fizeram a Kate. Sua pele está seca e esticada. Quando envelhecemos, nossa pele fica mais fina. Mas todos esses sintomas são relativos à idade? Observando de perto, vemos marcas escuras, descoloridas e amareladas. A pele se torna enrugada e perde a elasticidade. Acredita-se que seja devido à idade. Mas o verdadeiro culpado é o sol. Esta mulher está correndo o risco não só de queimaduras, mas também de envelhecimento da pele causado pela radiação ultravioleta. As queimaduras serão curadas, mas nas profundezas da pele há danos mais permanentes. Este é um pigmento marrom resultante de uma exposição excessiva aos raios ultravioleta. Acionada e lançada a uma atividade frenética, uma célula produtora de pigmento esgotou-se com o trabalho excessivo. E as estruturas escuras de elastina, que conservam a elasticidade da pele, são destruídas pelos raios ultravioleta. A elastina endurece e forma protuberâncias sólidas. Essa jovem amante do sol perdeu a maior parte da elasticidade de sua pele. O sol sobre nossa pele proporciona uma sensação de bem-estar.
Entretanto, nossa formidável armadura não nos protege contra os raios ultravioleta. O corpo humano não possui sensores para detectar tais raios. Nós nem mesmo percebemos que esses raios estão nos prejudicando até que os danos se manifestem. A pele é nossa primeira linha de defesa e nosso termostato pessoal. Ela nos mantém em contato com o mundo e uns com os outros. Ela nos permite sorrir e alivia a tensão de todos os nossos movimentos. Na busca da perfeição do corpo, o ser humano coloca em risco um de seus bens mais preciosos e fantásticos. A pele é a capa de proteção mais refinada que existe e merece proteção absoluta. Versão brasileira Tempo Filmes, São Paulo. O portal para a percepção tem 1000 formas. E nós o adornamos de 1000 maneiras. Mas sua verdadeira beleza está oculta no fundo do crânio. Esse é o único órgão dos sentidos que tem 2 funções totalmente diferentes. Ele capta os sons e nos mantém equilibrados. Sem essa pequena obra de arquitetura, toda a nossa estrutura entraria em colapso. Entre em sintonia com o ouvido, a seguir na Enciclopédia do Corpo Humano. Enciclopédia do Corpo Humano. Escutem isto. Dentro dos ouvidos, existe um delicado mecanismo que proporciona equilíbrio aos movimentos de Zita. Na profissão de ginasta, os ouvidos de Zita são seus órgãos mais preciosos. Eles são as portas de entrada para a música atingir o cérebro, onde o ritmo e a melodia são traduzidos em um fluxo de movimentos graciosos e inspiradores. O mais importante é que os ouvidos de Zita possuem os órgãos que permitem que ela se equilibre. Eles a acompanham em cada movimento quando ela está no chão ou em pleno ar. Sem os complexos mecanismos do ouvido, nunca apreciaríamos uma apresentação como essa. Mesmo quem não se movimenta tão bem quanto Zita, possui ouvidos que o mantêm em contato constante com o que acontece ao redor. Os ouvidos estão sintonizados na frequência dos sons da fala, o meio de comunicação exclusivamente humano.
Oculto na cavidade dos ossos resistentes do crânio, o processo evolutivo produziu o receptor mais sensível que existe. Apenas algumas partes são responsáveis pela audição: o tímpano, um conjunto de ossos, e a cóclea, com formato de caracol. Nossos ouvidos são capazes de distinguir milhões de sons diferentes, mais que qualquer outro animal. Somos capazes de reconhecer centenas de amigos e conhecidos pelas sutis diferenças entre suas vozes. Entendemos o que dizem em meio a um turbilhão de distrações e podemos até identificar sua localização só pelo som. Nosso senso de direção depende principalmente da existência dos dois ouvidos. Uma voz do lado esquerdo de Zita alcança esse ouvido antes do ouvido direito, indicando a ela a posição exata de seu treinador, mesmo com um intervalo de apenas alguns milionésimos de segundo. Zita. As orelhas não são exatamente iguais. Elas possuem diferenças sutis, por isso reagem de maneira diferente ao mesmo som. As circunvoluções das orelhas são únicas como as impressões digitais. Elas nos ajudam a aprimorar nosso senso de direção. Quando o som bombardeia as orelhas, vindo de todas as partes, essas saliências e dobras amplificam algumas frequências e diminuem outras. Elas produzem sutis alterações no som que detectamos sem sequer pensar a respeito. O polpu do ouvido externo canaliza as ondas de som para dentro da cabeça, pelo canal de 2,5 cm. Pelos e cera impedem a entrada de sujeira e insetos curiosos. No final deste canal, as ondas sonoras se chocam contra a única barreira existente entre o mundo exterior e o mecanismo interno do ouvido, o tímpano. Essa membrana fica fortemente esticada, presa ao canal do ouvido. O tímpano vibra a cada som. Um movimento simples que inicia todo o processo da audição. Depois do tímpano, o som percorre uma trajetória complexa dentro do ouvido antes de ser finalmente analisado pela estrutura espiralada do ouvido, a cóclea. É uma jornada dentro de uma das menores estruturas do corpo humano. Do tímpano, o som viaja através desta cavidade cheia de ar, o ouvido médio. Ele tem apenas 8 milímetros de extensão. As vibrações são transmitidas para 3 ossos minúsculos. O martelo, ligado diretamente ao interior do tímpano, é o primeiro. O segundo ossículo é chamado de bigorna, devido à suposta semelhança com o objeto. O terceiro é o menor osso do corpo humano e tem o tamanho de um grão de arroz. É adequadamente chamado de estribo. Esses ossos agem como minúsculas alavancas, intensificando a pressão das ondas sonoras mais de 20 vezes. Mas este mecanismo também serve de defesa para as delicadas estruturas mais adiante. Se o tímpano for atingido por um som perigosamente alto, os 2 menores músculos do corpo humano se contraem e controlam as violentas vibrações dos ossículos. Esses são os únicos ossos que não crescem durante a infância. Um adulto tem os ossículos do ouvido do mesmo tamanho que um bebê recém-nascido. De novo. Esse mecanismo formidavelmente sintonizado é capaz de suportar uma surpreendente quantidade de agressões. Quando a pressão externa sofre alterações súbitas, o ouvido médio pode sofrer complicações, esticando o tímpano e alterando o equilíbrio dos ossos niveladores. As alterações de altitude durante uma viagem de avião são a receita para uma dor de ouvido. Quando sofrem distorções, as sensíveis membranas enviam sinais de dor ao cérebro. A dor diminui quando o ar flui através de um fino tubo que vem da garganta. Ele equilibra a pressão interna e externa.
A jornada das ondas sonoras pelo ouvido médio termina com a vibração do ossículo do estribo, que faz pressão sobre uma fina membrana chamada janela oval. Mais à frente estão as cavidades cheias de fluidos do ouvido interno. Como a canção das baleias, o som ressoa através do fluido salgado que inunda a concha da cóclea. A estrutura espiralada está enterrada na parte mais espessa do crânio, dentro de suas fortificações ósseas. Só é possível examinar sua arquitetura interna através de um corte no osso. A cóclea, do tamanho de uma ervilha, contém um mecanismo de complexidade impressionante. Percorrendo todo o caminho da espiral está o microfone do corpo, o órgão de corte. Ele transforma as vibrações sonoras em sinais elétricos que percorrem o sistema nervoso, a rede de comunicações que liga todas as partes do corpo. Nunca nenhum engenheiro de telecomunicações conseguiu projetar um microfone tão pequeno ou refinado. 4 filas de cílios em forma de V estão a postos. Elas ornamentam 15.000 células em forma de pelos. Quando as células ciliadas vibram, seus cílios cunham uma impressão equivalente na membrana acima. Aqui, as vibrações percorreram a distância máxima. Como um órgão de tubo funcionando ao contrário, os cílios transformam os sons em partitura musical, sinais elétricos codificados para volume e tons. Ativadas pela música, as extremidades ciliadas de cada célula dançam centenas de vezes mais depressa do que qualquer outra célula seria capaz. Estes minúsculos pelos são tudo o que existe entre nós e o silêncio. E um mundo silencioso é, sem dúvida, um mundo vazio. O ouvido é um triunfo da biônica. É uma união consistente de acústica, mecânica, hidráulica, eletrônica e miniaturização. Mas a parte do ouvido dedicada à audição é inútil sem o computador central, o cérebro. Suas dobras decodificam mensagens reunidas por nervos espalhados pelo corpo e, em seguida, raciocinam sobre elas. Essa região em especial é dedicada ao som. Localizada ao lado do ouvido, sua única função é interpretar as mensagens da cóclea. Esse estímulo ativa um lugar específico no cérebro, iluminado na tomografia eletrônica. Sons de diferentes intensidades atingem outros pontos. Uma sinfonia se espalha por toda a região da audição e o fato de sermos capazes de assimilá-la como um todo é um pequeno milagre. Desde os primeiros anos de vida, os seres humanos não escutam simplesmente. Nós nos comunicamos ativamente uns com os outros através dos sons. Para dominar uma língua como o inglês, precisamos aprender a pronunciar 40 sons diferentes. Até mesmo um bebê é capaz de reconhecer a mãe pelo som de sua voz. Ele ouviu seus primeiros sons 3 meses antes de nascer, quando a voz da mãe ressoava dentro do útero. Agora, seus ouvidos serão a chave para a linguagem. Um bebê é capaz de aprender a falar somente através da audição. O primeiro ano é um estágio frustrante da vida.
Uma criança entre 1 e 2 anos consegue entender muitas palavras, mas levará alguns meses até que ela possa repeti-las. Então vamos. Cabeça, ombro, perna e pé, cabeça... A parte auditiva do cérebro se desenvolve antes das regiões que controlam a fala. E o órgão essencial para produzir sons inteligentes, a laringe, não funciona bem até que a criança complete seu primeiro ano de vida. No balbuciar de uma criança, algumas palavras começam a se cristalizar. Em geral, as meninas começam a falar antes dos meninos, embora ninguém saiba por quê. Seja um comando ou uma palavra carinhosa, cada sentença que falamos é simplesmente uma corrente de ar regida por um conjunto de órgãos corporais que tem início no fundo da garganta, na laringe. Seus músculos relaxam quando respiramos. O ar pode circular livremente para dentro e fora dos pulmões através de uma abertura em forma de cunha de 2,5 centímetros. O revestimento de tecido esbranquiçado em forma de V são as duas pregas ou cordas vocais. Quando falamos, as cordas vocais se fecham, tensionadas por músculos que também são capazes de modificar o formato da caixa vocálica. O ar preso atrás das cordas vocais escapa em pequenos sopros, fazendo-as vibrar como a palheta de um clarinete. Uma iluminação estroboscópica especial mostra as vibrações das cordas vocais enquanto falamos. A velocidade dessas vibrações afeta a intensidade de nossa voz. As cordas vocais de um homem vibram cerca de 120 vezes por segundo. Em uma mulher, elas vibram 2 vezes mais depressa. A fala e a comunicação dão aos ouvidos uma função especial na vida humana. Entretanto, a audição não é a função mais importante do ouvido. Podemos sobreviver sem ouvir, mas a outra tarefa do ouvido é crucial para a nossa sobrevivência. Ele nos fornece nosso senso de equilíbrio. Sem os órgãos de equilíbrio em seus ouvidos, Zita não seria capaz de levantar-se da cama pela manhã e muito menos executar sua rotina de exercícios. O senso de equilíbrio evoluiu desde nossos ancestrais mais remotos. Embora um peixe não seja capaz de se tornar um ginasta, ele precisa saber a direção a seguir em seu mundo aquático. O ouvido do peixe não possui cóclea, mas contém todas as estruturas de que necessita para detectar movimentos e gravidade. Partindo de nossos ancestrais aquáticos, esses órgãos do equilíbrio passaram para todo o reino animal que existe atualmente. Nós herdamos exatamente a mesma configuração de tubos cheios de fluido inseridos no fundo do crânio. Nosso mecanismo de equilíbrio fica na mesma cavidade dos órgãos auditivos, mas trabalha em notável isolamento. Os 3 anéis nessa exótica escultura são tubos repletos de fluido que dizem ao cérebro como a cabeça está se movendo. Para trás ou para frente, para cima ou para baixo, ou de um lado para outro. Quando a cabeça de Zita gira, o fluido dentro desses canais semicirculares flui na direção oposta. Localizados sistematicamente nos ângulos certos, os 3 anéis são capazes de seguir com precisão a cabeça de Zita, enquanto ela gira ou se curva em qualquer direção. O fluido corre dentro de um dispositivo microscópico que mede o fluxo. Oculto sob a protuberância está um carpete de pelos minúsculos que se inclinam com a corrente. Eles estimulam as células nervosas que enviam sinais ao cérebro.
Esses pelos podem não conseguir acompanhar o fluido em movimento. Quando giramos e paramos subitamente, eles enviam mensagens avisando que a cabeça ainda está em movimento e o cérebro confuso sente-se tonto. Para manter o equilíbrio, Zita também precisa saber qual a direção para cima. Por isso, o versátil ouvido providenciou um segundo órgão de equilíbrio que responde à gravidade. Ele está localizado no centro do ouvido interno, próximo à cóclea. Essa cavidade pertence a um par. Ela está repleta de fluido e abriga centenas de minúsculos cristais de giz, cada um com milionésimos de milímetro. Um muco espesso prende os cristais num tapete escorregadio. Quando inclinamos a cabeça, o tapete escorrega para os lados, tentando se mover para o ponto mais baixo dentro da cavidade. Ele eriça um carpete de pelos sensíveis mais abaixo. As variações revelam de que lado a gravidade está atuando. O conjunto de órgãos do equilíbrio dos dois ouvidos envia mensagens elétricas ao longo de nervos até a parte posterior do cérebro. Essa é uma das partes mais primitivas do cérebro, encontrada em animais simples como rãs e jacarés. Essas dobras de tecido são responsáveis pela nossa postura ereta e coordenam todos os movimentos. Essa movimentada região trabalha dia e noite, comparando mensagens dos órgãos de equilíbrio. A região as verifica, comparando o que estamos vendo e tocando com a tensão em nossos músculos. O resultado de suas deliberações é enviado através de um espaguete de nervos até a parte frontal do cérebro, onde, conscientemente, sentimos como estamos nos movendo. Então, o cérebro de Zita envia mensagens aos músculos para coordenar e aprimorar seus movimentos, embora isso nem sempre seja fácil. O ouvido interno diz a Zita e ao peixe que direção seguir. O ouvido é o portal que permite que os sons penetrem nas profundezas do nosso cérebro. Conduz as mensagens em forma de fala e os sons naturais em profundas mensagens subconscientes, como o aconchego da batida do coração de uma mãe. Com sua estranha aba externa e sua sensível essência oculta, o ouvido é a Cinderela dos órgãos sensoriais. Comparado a outros sentidos, a audição e o equilíbrio podem parecer toscos. Eles dependem de ossos niveladores e de líquidos fluindo em tubos. Ainda assim, o ouvido é extremamente sensível. Quando ouvimos os sons mais débeis, os pelos da cóclea movem-se menos que o diâmetro de um átomo. E nosso formidável órgão de equilíbrio fala por si. Versão brasileira Tempo Filmes, São Paulo. Ele controla cada movimento que fazemos. Seus 14 bilhões de células conectam uma rede de complexidade quase infinita que nos permite aprender desde o momento em que nascemos. Estas formas harmoniosas são do órgão mais ocupado do corpo, provendo-nos constantemente de insights e criatividade.
Conheça os segredos da nossa mente explorando o cérebro a seguir na Enciclopédia do Corpo Humano. Enciclopédia do Corpo Humano. O cérebro. Penso, logo existo. Esta é a morada do pensamento humano e de nossa consciência. O cérebro humano é o pináculo da evolução, o único objeto ciente da própria existência. É também o centro de uma complexa operação de coleta de informações, que utiliza a janela límpida dos olhos, os sentidos para captar os sons e odores suaves que nos cercam, os órgãos do tato que se aglomeram nas pregas sensíveis dos lábios e em cada centímetro da pele. Ele nos alerta sobre o vento morno ou a friagem da neve, sobre o mais leve toque ou uma pontada de dor. Esses sinais espalham-se ao longo da superautoestrada de informações do corpo, a medula espinhal. Este feixe de nervos delicados é protegido por uma armadura, a coluna vertebral. Ela sobe até a base do crânio, que envolve um pequeno órgão que pode sentir todo o mundo exterior. Brian e seus colegas não se dão conta do funcionamento desse tesouro e de suas preciosidades. Ao contrário de outros órgãos do corpo, não podemos sentir ou monitorar facilmente a incessante atividade cerebral. Mas ela é a chave do sucesso da humanidade. Conseguimos dominar o mundo não pela força ou velocidade, mas sim pelo desenvolvimento desse órgão tão especial. Podemos pensar em símbolos abstratos, como linguagem ou matemática, e acumular conhecimentos de uma geração a outra. O poder do cérebro não é evidente à primeira vista. Semelhante a uma enorme noz, ele possui quase 1,5 kg de tecido mole e aquoso. O segredo do cérebro está em seus bilhões de microscópicas células nervosas. Quando pensamos, minúsculos sinais elétricos lampejam entre estes nervos. É similar às correntes elétricas que fluem entre os diminutos transistores de um chip de computador quando ele faz um cálculo. Mas, olhando atentamente, as células nervosas são bem diferentes dos fios elétricos. Há muitas lacunas para os sinais saltarem, fornecendo milhares de caminhos alternativos. E as células nervosas vivas podem associar-se às suas vizinhas, criando ainda mais rotas, diferentes dos caminhos programados percorridos pelas correntes elétricas de um computador. O sistema nervoso é uma das primeiras partes do corpo a se formar. Apenas 3 semanas após um óvulo humano ter sido fertilizado, algumas das células desenvolvem-se numa tumefação distinta, que se transforma no cérebro e na medula espinhal. Durante os 2 meses seguintes, o sistema nervoso se desenvolve numa velocidade surpreendente. Nesse período, o cérebro produz 250 mil nervos a cada minuto. Essas células movem-se através dos tecidos do corpo até seu destino final. Aqui, uma recém-chegada está produzindo sensores para conectar-se com suas vizinhas. Durante os primeiros 4 meses no útero, o cérebro do bebê produz todas as células nervosas que terá em sua vida.
5 meses antes do nascimento, 14 bilhões de células cerebrais já estão formadas. E ainda depois do nascimento, conexões vitais entre essas células estarão faltando. Comparado a outros animais, o cérebro de um recém-nascido humano tem um longo caminho pela frente para atingir todo o seu potencial. As ligações cerebrais são adquiridas através dos milhares de anos de experiências acumuladas, transmitidas pelos pais e professores. Repetindo seus sucessos, uma criança aprende coordenação motora, a habilidade de equilibrar-se nas duas pernas e até algo tão complicado quanto a linguagem. Com 2 anos de idade, algumas crianças podem falar 2.000 palavras. À medida que aprendemos, modificamos a estrutura do cérebro. Todas as partes do cérebro são ligadas por estes feixes de fibras nervosas que se cruzam como linhas telefônicas. Cada vez que repetimos uma ação ou palavra, a conexão que estamos usando torna-se mais forte. Então, conforme adquirimos novas habilidades ou conhecimentos, literalmente reconectamos nosso cérebro. Essas reconexões tornam os humanos notavelmente flexíveis naquilo que podem aprender. É uma razão do nosso sucesso como espécie. Essa reconexão ocorre dentro do lobo frontal, é a parte do cérebro que pensa. O lobo frontal atingiu a complexidade máxima nos humanos após bilhões de anos de evolução. O cérebro do nosso primeiro ancestral, o peixe, tinha apenas uma região frontal muito pequena, a fímbria, na esquerda. A área era responsável pela visão, o sentido mais importante do peixe. O lobo frontal cresceu rapidamente quando nossos ancestrais tornaram-se anfíbios. Quando os répteis evoluíram, essa se tornou a maior parte do cérebro. Nas aves, o lobo frontal expandiu-se ainda mais. Uma ave é mais inteligente que um réptil. Nos primeiros mamíferos, o crescimento do lobo frontal e da inteligência continuou, até que nos humanos a superfície pregueada do lobo frontal predomina. Mas escondido dentro, mais abaixo, ainda temos o cérebro do nosso ancestral, o peixe, cumprindo suas velhas funções. Essa região mais baixa do cérebro mantém nosso coração batendo e nossos pulmões respirando. O cerebelo, que tem o formato de uma couve-flor, mantém o equilíbrio do nosso corpo. O cerebelo humano é o mais complexo no reino animal, talvez devido ao fato de ser mais difícil equilibrar-se em 2 pernas do que em 4. Sem o cerebelo, teríamos de nos concentrar para ficar eretos e para dar cada passo. Dessa base primitiva para cima, o cérebro humano tem camadas sucessivas de conexões intrincadas e de assombrosa complexidade. Nessas camadas está escondido tudo o que nos torna indivíduos: emoções, memórias, aspirações e pensamentos. O cérebro humano atingiu sua atual complexidade e tamanho em apenas 5 milhões de anos, desde que a linhagem humana separou-se do chimpanzé. A história da evolução do cérebro é revelada através de alterações no crânio. Um chimpanzé moderno tem o cérebro ligeiramente menor do que um dos nossos possíveis ancestrais, o Australopithecus africanus, que viveu 3 milhões de anos atrás. Há 2 milhões de anos, um humano com um cérebro maior surgiu. Esse povo fez as primeiras ferramentas. Datando de 500 mil anos atrás, este crânio humano alojou um cérebro 2 vezes maior que o primeiro Australopithecus. O Homo erectus havia dominado a arte de usar o fogo. O cérebro humano atingiu o atual tamanho 130 mil anos atrás, mas levou outros 100 mil anos para alcançar a capacidade mental que temos hoje.
uma criança 35 mil anos atrás poderia aprender facilmente tudo o que fosse necessário para sobreviver na sociedade de hoje. As características humanas que então evoluíram, a autoexpressão e a curiosidade, ainda são o alicerce da sociedade. A quantidade de células nervosas do cérebro multiplicou-se imensamente nos últimos milhares de anos. O cérebro corria o risco de superar o crescimento do crânio, mas foi salvo por um engenhoso trabalho de geometria. As células que usamos para pensar ficam na superfície do cérebro, numa camada de apenas 3 milímetros de espessura, o córtex. E uma superfície maior pode ser comprimida num tamanho menor através do enrugamento. Como uma folha de papel, o córtex enrugou-se e formou sulcos e pregas, os giros. Se tirássemos os giros, o córtex seria do tamanho de uma fronha. Com estes giros, superamos o poder de pensar até do maior cérebro animal. As células nervosas no córtex fazem tudo o que é exclusivo aos humanos: tomar decisões, dar opiniões, interpretar o que vemos e ouvimos e entender. O córtex forma 2 hemisférios diferentes, ambos repletos de feixes de nervos. As 2 metades têm modos diferentes de interpretar o mundo. O hemisfério esquerdo pensa em palavras, enquanto que o direito pensa em imagens e sentimentos. Os nervos trocam informações através de uma densa faixa na base do cérebro. Cada ponto no hemisfério direito é conectado a um ponto correspondente no hemisfério esquerdo. Se a palavra água aparece no hemisfério esquerdo, então o hemisfério direito tem uma imagem de água. Para evitar qualquer discussão dentro do cérebro, um hemisfério, quase sempre o esquerdo, toma a última decisão. Quando se trata do controle muscular, cada hemisfério é responsável por um lado do corpo, desde os pés e pernas às mãos e olhos. Mas as linhas de comando se cruzam. O lado esquerdo do corpo está conectado ao hemisfério direito do cérebro, enquanto as sensações do lado direito do nosso corpo terminam no hemisfério esquerdo. As regiões mais sensíveis comandam um número imenso de células nervosas, no centro da área sensorial, chamado de córtex sensitivo. Essa estranha figura mostra como o cérebro acha que deve ser o seu corpo. Partes altamente sensíveis aparecem grandes na visão que o cérebro tem do corpo. Os lábios parecem enormes porque são extremamente sensíveis e ideais para demonstrar nossas emoções. As crianças usam instintivamente os lábios para explorar o mundo à sua volta. A bola estimula os nervos em seus lábios, enviando sinais a esta parte muito específica do cérebro. Uma parte diferente do córtex sensitivo se ativa quando você toca alguma coisa com o dedo indicador direito. A mão está repleta de filamentos nervosos, então a sentimos como se fosse muito maior do que é. O polegar é o maior de todos os dedos. Ele pode distinguir os menores detalhes pelo toque. O dorso da mão estimula bem menos células nervosas no córtex do que a palma. A segunda figura mostra o quanto do cérebro ocupa-se em controlar nosso corpo. Suas partes maiores têm muitas células nervosas responsáveis pela sintonia fina dos músculos. As 2 figuras distorcidas têm muito em comum. As partes do corpo sensíveis ao toque geralmente necessitam de um controle mais preciso.
As mãos estão repletas de músculos de precisão. A enorme porção do cérebro responsável pela mão tem sido vital para a evolução desde os nossos desajeitados ancestrais e levou a alguns dos nossos maiores avanços culturais. Para monitorar os músculos, contamos com nossos vigilantes órgãos dos sentidos. Cada um está conectado à sua própria região do córtex cerebral. Os olhos enviam sinais à parte posterior do cérebro, ao longo de nervos que se cruzam pelo caminho. A região onde nós vemos o mundo é estranhamente distante dos olhos. Quando você vê alguma coisa, sinais elétricos percorrem estes pálidos feixes de nervos. Eles carregam mensagens codificadas através dos hemisférios cerebrais até a parte posterior do córtex. Esta tomografia mostra a atividade elétrica na parte do cérebro onde as mensagens são recebidas. O ouvido nos mantém em contato com qualquer som emitido e com mensagens de nossos semelhantes. Os sons são amplificados e detectados por um microfone natural. Seus sinais, sensatamente, são analisados na região do cérebro bem próxima ao ouvido. Os odores são transmitidos por moléculas invisíveis até a parte posterior do nariz. Elas disparam os impulsos nervosos até as profundezas do cérebro, onde residem nossas emoções. É por isso que os odores podem trazer de volta velhas emoções e recordações. Aqui, o odor de um perfume alerta várias partes do cérebro. A região inferior à direita está evocando uma imagem associada ao odor. Os caminhos inconscientes que ligam nossos sentidos ainda são inexplorados. Não entendemos como o córtex reúne as respostas dispersas dos nossos sentidos para criar uma imagem do mundo à nossa volta. A maioria das coisas que fazemos envolve particularmente todo o cérebro. Qual é o significado da palavra lei? Até algo tão simples quanto responder a uma pergunta. Muito bem. Nós precisamos ouvir as palavras, entendê-las, consultar nossa memória e então dar a resposta. Uma vez que fortalece caminhos especiais através do cérebro, a linguagem moldou o nosso modo de pensar. Esta área organiza nossos pensamentos de acordo com as regras da gramática. Ela envia sinais à região que coordena nossa respiração, cordas vocais, língua e lábios, o que nos permite falar. Conmigo. Muy bien, perfecto. Now we're on a conjugation round. A linguagem nos ajuda a aprender novos fatos e ideias, mas não podemos nos lembrar de tudo que nos foi ensinado na escola secundária. O cérebro é seletivo, escolhe o que parece ser importante e armazena informações em 2 estágios. O primeiro é a memória imediata. Ao ouvir uma palavra nova, você pode lembrá-la por alguns segundos, mas ela logo desaparecerá gradualmente, a menos que seja arquivada na memória permanente. Who shall I choose? Desesperados? Corey. Traduce. Para armazenar o que aprendemos, o cérebro precisa construir novas conexões permanentes entre seus nervos. A estrutura do cérebro muda sutilmente cada vez que enviamos um novo dado para a nossa memória permanente. Novas ligações são forjadas pelo cérebro, mas ainda é um mistério como podemos evocar essas memórias dispersas quando queremos. Com repetição constante, as memórias tornam-se mais profundamente gravadas. O cérebro pode ensinar a si mesmo, repetindo mentalmente palavras e fatos. Notavelmente, a técnica também funciona com trabalhos físicos. Mr. Johnson, Mrs. Johnson, yours. Perfecto. O cérebro é o órgão mais maravilhoso e mais misterioso do corpo humano.
Os cientistas ainda têm de descobrir a função de cada giro e sulco e como essa massa de células nervosas cria a inteligência, a consciência e a autopercepção. Um computador que pode pensar e que é consciente de si mesmo está ainda bem distante nos domínios da ficção científica. Contudo, cada um de nós tem um computador muito mais poderoso que qualquer equipamento da era espacial. O cérebro humano possui a engenhosidade para nos levar aos cantos mais afastados da Terra e além. Seu alcance mental não conhece limites. Com o nosso cérebro, podemos olhar além do nosso próprio mundo e contemplar o infinito. Versão brasileira Tempo Filmes, São Paulo. Neste episódio de American Chopper... Para de resmungar, tá legal? Faíscas voam. Eu não sei! E os ânimos esquentam. Manda ele pra cima, estamos 45 minutos atrasados. Enquanto Paul Jr. prepara uma teia criativa e coloca seu metal à prova. A gente tem que surpreender as pessoas para ficar em evidência. É uma corrida contra o tempo. Ela fica pronta amanhã? A equipe de Orange County Choppers luta para construir uma máquina dos sonhos exemplar. Essa moto vai simplesmente enlouquecer as pessoas. O sofrimento. Mas o que aconteceu? A pressão. Tá na hora de tirar um cochilo. A agitação. Conserta isso. Neste episódio de American Chopper. Só tô querendo um pouco de colaboração, só isso. Hoje, em Rides, vamos conhecer o mundo de uma lenda do automobilismo off-road, velocidade, design e uma vitória atrás da outra. Ele é viciado em adrenalina e também é dono de uma oficina com funcionários tão espertos quanto os gênios da NASA. Ele é parte engenheiro, parte aventureiro, e seu conhecimento mecânico o levou às áreas de criação de protótipos e de tecnologia avançada, produzindo veículos e sistemas de amortecimento para diversos clientes, de operações especiais a pilotos de corrida. E agora a Lexus o desafiou a construir um conjunto definitivo, um veículo de luxo com potência, dirigibilidade, estilo e graça. E como se não fosse o bastante, ele também nos apresentará o veloz e atordoante universo das derrapagens. Segure firme e continue com Rides. Rides. I feel like the sun, I feel like the rain, I feel like I just found reason for living again. 'Cause what I've been dreaming, I know that it's real. I know there's just no change in the way I feel. Can you see my vision of a red hot Tudo começou com um sonho. Uma visão que revelaria inúmeras possibilidades. I think probably the first glimmer of an idea about being involved in television, which kind of led to Discovery, was a moment I had in college. And I really felt like television had so much to offer, programming that can enlighten people and inspire people. And that's what I saw was the kind of a huge promise that cable television offered. E foi o destino que levou John Hendricks a cumprir essa promessa.
Hendricks sempre foi fascinado por documentários, mas os canais de televisão não costumavam exibir esse tipo de programação. Então, essa inspiração surgiu com a criação da televisão por assinatura. You know, I remember talking to my wife about it. She was the first person that heard the idea. I asked Maureen, I said, what would you think about if there was a cable channel that was just all documentaries, had everything from science and history, nature, human adventure, would have things like, that would trace our roots in civilization. Assim surgiu uma ideia e a essência de uma grande conquista. O empresário John Hendricks se propôs a mostrar que sua ideia poderia se tornar realidade. Quase 3 anos depois foi lançado o Discovery Channel. E o resto é história. 20 anos depois e com 20 canais transmitidos mundialmente, o Discovery é o líder mundial em programação sobre natureza e vida real. E também um dos canais por assinatura de maior sucesso da história. Com mais de 1 bilhão de assinantes em 160 países e territórios, somos uma das marcas de maior distribuição do mundo. Acima de tudo, o Discovery Channel é um dos grandes favoritos do público mundial. Somos eleitos frequentemente o canal número 1 em credibilidade e satisfação do público. Discovery Networks mudou a maneira com que vemos o mundo de hoje. Uma associação de marcas poderosas e grande satisfação do consumidor. Aumentam o valor e a credibilidade de nosso produto. Junte-se a nós para uma nova década de sucesso. Discovery Networks. Um mundo de possibilidades.